Hoje eu quero apresentar a vocês 3 monstros reais. Não são alienígenas, nem tampouco saíram de um filme de ficção científica, mas convivem conosco todos os dias. Na água que a gente toma banho, na água que a gente lava a nossa louça, nas praças em que a gente passeia com os cachorros e faz atividade esportiva. É bom falar sobre cachorro porque os monstros são vermes, e esses vermes são comuns a cães, gatos e humanos. Vem comigo, vou te apresentar esses 3 vilões. Embora tenham muitos outros, esses 3 são bastante interessantes e muito comuns. Falar sobre história no vídeo de hoje é falar da época em que os tigres andavam soltos no Brasil. Os tigres andavam completamente soltos. E isso é muito triste, porque tigre era o apelido dado aos escravos que carregavam os dejetos humanos das casas até o seu local de destino. Durante o trajeto, esses baldes muito cheios, carregados nas costas, derramavam seu conteúdo e criavam veios amarelados nos corpos dos escravos. Daí o apelido tigres. Infelizmente, a condição de saneamento básico no Brasil ainda é muito precária. E saneamento básico e monstros, como vermes, vírus, bactérias, está absolutamente interligado. Não se pode falar em saúde sem falar em saneamento básico. O primeiro vilão do vídeo de hoje chama-se Ancylostoma. É um verme bastante comum e nos humanos é conhecido como bicho geográfico. A larva, pequenininha, com cerca de até no máximo 2,5 cm, entra na pele e cria uma marcação subcutânea, como se fosse um mapa, daí o nome bicho geográfico. Nos cães e gatos, a transmissão acontece já ainda na gestação. No final da gestação, o verme pode migrar para o filhote por via transplacentária. Se isso não acontecer, o verme pode ainda aproveitar o aleitamento e contaminar o filhote durante a amamentação. Bom, essas são as 2 formas únicas? Não. No ambiente, em áreas de terra úmida, grama, em que o seu animal estiver brincando, ele pode se contaminar. E você pode se contaminar pisando com os pés descalços. Deve ser por isso que não pode levar animal de estimação para clubes poliesportivos. Já imaginou? Você está jogando futevôlei numa areia contaminada com uma verminose? É claro que os vermífugos ajudam bastante, nós vamos falar sobre isso. Mas tem algumas questões bastante delicadas que a gente precisa levar em consideração. Com relação à forma de alimentação desse verme, ele é dotado no seu aparelho bucal de umas garras que se prendem fortemente ao trato intestinal, no intestino delgado, e se alimentam de sangue. Lógico que um vermezinho de 2 centímetros, 23 milímetros, não vai causar nenhum grande prejuízo ao organismo. Mas imagina um bolo verminótico. Imagina dezenas de vermes se alimentando dia e noite sem parar. Assim como em quase todas as verminoses, é muito comum vermos perda de apetite, às vezes febre, diarreias, desidratação, anemia. No caso do Ancylostoma, inclusive, muitas das vezes vemos hemogramas que cursam com anemia e diminuição de plaquetas. Bom, é bastante comum na prática veterinária esses 2 argumentos, anemia e diminuição de plaquetas, estarem associados à doença do carrapato. Nem sempre. É muito importante que o histórico do animal seja levantado minuciosamente. E quem faz esse levantamento, apesar de ser o veterinário, é o proprietário que informa. Então o proprietário tem que ter registrado as datas em que vermifugou o seu bichinho de estimação. Isso é fundamental para que o julgamento do veterinário seja adequado e a atitude tomada para a correção do problema seja assertiva. O ciclo desse verme começa com os ovos presentes nas fezes dos animais. Esses ovos eclodem e dão origem a larvas jovens, que vão amadurecer em larvas adultas. Já adultas, essas larvas podem contaminar o novo hospedeiro, não só por via oral, mas também por via cutânea, migrando pela pele em busca de vasos sanguíneos para chegarem ao seu órgão-alvo, o intestino. Olhando do ponto de vista biológico, o parasita é extremamente especializado.
quando ganha a corrente sanguínea através da sua penetração pela pele, ele busca o seu órgão-alvo. Mas e se ele encontrar os pulmões? Pois bem, nos pulmões eles geram uma tosse, e durante essa tosse faz com que você degluta novamente o parasita. Então você expectora o parasita e engole. Ele chega ao seu órgão-alvo e se adere às paredes do intestino delgado. Começa aí um novo ciclo. Eu falei que seriam monstros com um comportamento até semelhante ao que a gente vê nos filmes de ficção científica, mas esses animais, assim como o ancilóstomo e os outros dois que falaremos, são bastante reais. O Dipilídeo é um verme com um comportamento também bastante curioso e digno de filme de ficção científica, assim como o ancilóstomo. Esse parasita usa um hospedeiro intermediário, que é a pulga. Aquela pulga que você vê no seu cachorro, no seu gato. Pois é, a pulga ingere o parasita e fica sendo o portador intermediário desse parasita até que o cão e o gato consigam engolir a pulga e assim o verme dar início a um novo ciclo. Outra curiosidade sobre esse verme é que ele tem cápsulas de ovos que ele solta nas fezes. Até aí tudo bem, porque todos os vermes botam ovos que saem nas fezes. Só que essas cápsulas de ovos, que são segmentos do corpo do verme adulto, tem o que a gente chama de movimento ameboide. Você está pronto para ver uma cena bastante feia? Olha lá aí. Esses aí são vermezinhos, são fragmentos de verme chamado proglotes e que estão carregados de ovos dessa tênia. Sim, o Dipilídeo também é chamado de tênia, a tênia que todo mundo conhece e já ouviu falar. Vamos entender um pouco melhor o ciclo desse parasita. O ciclo mais simples é aquele em que as proglotes saem nas fezes e, sendo uma câmara, uma cápsula de ovos, vão dar origem às larvas. Temos então a presença das pulgas, que servirão como hospedeiro intermediário e levarão esse parasita não só para o mesmo cão, mas para outros cães, começando então um novo ciclo. Só que esse é um dos ciclos. Uma outra curiosidade desse parasita é que ele também é chamado de cisticerco. Já ouviu falar? Sim, o parasita migra pelos tecidos e pode ganhar tecidos e órgãos distantes, criando cistos. Uma outra forma de contaminação é a ingestão de carnes mal cozidas, que sofreram pouco tratamento térmico. Então, uma forma de contágio é a ingestão de carnes sem tratamento térmico adequado. Estes são os cisticercos, presentes na carne crua. De ciclos semelhantes aos anteriores e comportamentos semelhantes aos anteriores, enquanto o ancilóstoma era conhecido como larva migrans cutânea, o Toxocara é também conhecido como larva migrans visceral ou larva migrans ocular. Você já imagina por quê? Bom, a questão de ser uma larva migrans visceral tem comportamento semelhante ao Dipilídeo, ou seja, o parasita pode migrar para outros tecidos e órgãos distantes e criar cistos, sendo uma maneira bastante inteligente de contaminar outros hospedeiros. Mas ele também pode migrar para os olhos, assim como a gente vê nessa fotografia, em que temos uma larva migrans ocular no olho de um menino de 8 anos. Bom, não cabe aqui ficarmos repetindo ciclos e falarmos sobre comportamentos que já foram descritos anteriormente. Mas eu queria apresentar esse terceiro parasita como um último parasita desse pequeno vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento, prevenção e controle. O diagnóstico dessas parasitoses normalmente é feito a partir do exame de fezes. Na pesquisa de ovos, exatamente, eu não vou procurar o verme nas fezes. Nós já falamos agora, durante a descrição dos ciclos, que eu tenho ovos depositados. Bom, isso significa que quanto mais amostra de fezes eu colocar no potinho, maior a chance de sucesso?
negativo. Digamos que a minha mão seja uma amostra de fezes. Não adianta eu cortar um segmento estreito que tenha muito conteúdo do centro. Os ovos estão na superfície. É importante que eu raspe com a pazinha a superfície das fezes. Isso sim vai aumentar as chances de sucesso. Da mesma forma, não adianta eu pegar a amostra de fezes de gato e limpar a superfície porque tem areia agarradinha nas fezes. Eu posso estar tirando os ovos também. Pegue as fezes do gato com areia e tudo e ponha no potinho. Leve o potinho para análise e o laboratório então vai preparar esse material. Não pode ser feito em qualquer potinho. Tem que ser em potinho fornecido pelo seu veterinário ou comprado em farmácia. Por quê? Porque se eu ponho as fezes num potinho e essas fezes têm contato com a superfície do pote, os ovos vão ficar aderidos à superfície do pote. Então não adianta você chegar na clínica dizendo que limpou o potinho com álcool 70 e que está muito limpinho, que era o seu vidrinho de comprimidos. Não adianta nada. Eu não posso fazer a amostra a partir daquele frasco. O início do preparo da amostra, lá no laboratório, é feito dentro do próprio potinho da farmácia. Então, tem que comprar o potinho específico, sim. Lembre-se, eu vou procurar os ovos. Então, eu tenho que dar a sorte de conseguir uma amostra de fezes que contenham ovos, ou seja, que o verme esteja em ciclo de postura, o que nem sempre acontece. Boa parte dos exames de fezes podem ser falso negativo, ou seja, o animal está contaminado e eu não consigo ver no laboratório. Mas mesmo assim, isso não exclui a necessidade do exame. Esse exame deve ser feito regularmente. Converse com seu veterinário para melhor orientação. Isso vai depender bastante do manejo do animal. Se é um animal de vida livre, se é um animal que vive a campo, se é um animal que mora em apartamento. A melhor pessoa para te orientar é o veterinário que conhece a sua rotina e conhece o seu animal. O exame de MIF nada mais é do que o exame de fezes, em que eu tento aumentar as chances de um resultado positivo. Por quê? Se eu colho uma pequena amostra da superfície das fezes em dias consecutivos, 3 dias consecutivos, ou em dias alternados, eu aumento as chances de pegar o verme na fase de postura. Como o MIF é um líquido conservador dos ovos, quando eu for fazer a análise desse material, as chances de eu ter um exame positivo aumentam um pouquinho. Isso exclui o exame direto? Não. Normalmente o que eu peço na rotina é para que o exame direto seja feito imediatamente. E enquanto o exame direto está sendo analisado, aquela amostra que a gente colocou num potinho único, eu já estou colhendo o MIF. O MIF não precisa de 3 potinhos diferentes. É o mesmo potinho com 3 amostras dentro. Você não precisa encher o pote. Você não vai levar compota de banana para ninguém. Aquilo ali são pequenas amostras para análise. O importante é que seja colhido da superfície das fezes. Os tratamentos normalmente são feitos com vermífugos vendidos em pet shop e casas de ração. Obviamente que eu estou me referindo aqui a tratamentos de animais, cães e gatos. Eu sou veterinário, não sou médico. O tratamento dos seres humanos deve ser orientado pelo seu médico de confiança. Mas não receba orientação de ninguém e nem compre uma caixinha de remédio de vermes porque ela é bonitinha ou está mais barata. O seu veterinário vai te orientar e isso poderá ser feito inclusive à luz de um exame de fezes. Isso vai fazer com que o tratamento seja um pouco mais objetivo se esse exame for positivo. Exames negativos não excluem a vermifugação. Se o seu veterinário identificar que há necessidade de vermifugação, faça. É muito importante lembrar que se eu vermifugar um animal e ele reapresentar o problema, é sinal de que a prescrição foi inadequada? Talvez, mas e se o manejo for inadequado? E se o seu animal estiver com pulgas? E se o seu ambiente estiver contaminado com pulgas? E se por acaso você leva o seu animal em praças contaminadas por outros animais? Será que o seu veterinário sabe disso? Então, converse, explique o histórico, apresente todas as variáveis. É só conhecendo todas as informações que um julgamento pode ser adequado. Não subestime nada. Isso vai fazer toda a diferença. Do
meu ponto de vista, a questão de verminose é uma questão de saúde pública. E a coisa está ficando cada vez pior. Então, não adianta eu tratar o meu cachorro, vermifugar o meu cão, vermifugar o meu gato, e eu tenho um problema com animais de rua e animais errantes. O que é animal errante? Um animal errante é aquele animal que o proprietário deixa a porta da casa aberta e ele sai de casa todos os dias de manhã para passear pela cidade. Se você olhar os vídeos, você vai ver o quão arriscado é isso. O seu animal está indo para a rua, tendo contato com coisas que você não sabe o que é, e está levando para dentro da sua casa e vai dormir de repente com os seus filhos, e pode estar portando um monte de doenças. Os nossos cães, os nossos gatos, os nossos animais de estimação são nossa responsabilidade e devem ser guardados conosco, protegidos por nós. Não deixe o seu animal solto. Se ele foge, providencie para que ele não fuja. E isso é uma crescente porque o que a gente mais vê hoje é o abandono. E eu escuto bastante algumas pessoas dizerem que são resistentes à castração. Castração é uma mutilação. Uma grande bobagem. O animal que vai à rua e não é castrado, ela volta prenha, quando fêmea. E se o problema é que o meu cachorro é macho, então ele não vai voltar grávido para casa, você já ouviu falar em doenças venéreas transmitidas entre os animais? Isso vai ser tema de um outro vídeo. Mas por hora, pense na sua responsabilidade, porque o seu cão macho pode engravidar uma cadela. E de repente a pessoa, dono daquela cadela, guarda a sua cadela em casa com todo carinho e ela fugiu num descuido de um portão aberto. Nada justifica ela não estar castrada. Mas, se a gente pode evitar, se cada um fizer a sua parte, a gente pode evitar muita coisa. Com relação aos governantes, e eu falo da questão de saúde pública, é lamentável a postura que se tem hoje com relação aos animais. O que a gente escuta é muita propaganda, mas as ONGs lidam com muita dificuldade, lutam com muita dificuldade. E é muito difícil para eles abraçarem todos os problemas sem apoio, contando com o apoio de particulares. É claro que muita gente ajuda com dinheiro e alimentos, vermífugos, mas se não houver a participação ativa dos governantes, a gente não vai conseguir resolver o problema nunca. E a gente vê que o problema só vem crescendo. Então, no meu ponto de vista, a coisa está ganhando um volume e está seguindo por um caminho que vai ser muito difícil da gente controlar num breve intervalo de tempo. Haja vista a campanha de vacinação contra a raiva, que já desde 2019 não aconteceu. Esse ano, 2020, tivemos a questão do Covid e tudo virou culpa do Covid. Ano que vem vamos ver qual a desculpa que a gente vai ter para não ter a participação dos governos nas questões de saneamento básico, de saúde pública. A coisa está cada vez pior. E era para estar melhorando, né? Mas, bom, qual é o seu ponto de vista a respeito? E só fazendo uma última observação, se você quiser ajudar uma ONG, procure ONGs sérias. Tem muita gente bastante séria na internet e é fácil de achar. Entre em contato, converse com eles. Cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue fazer a diferença para muitos bichinhos que infelizmente não tem nada. De antemão eu agradeço a todos aqueles que ajudam. Eu sei o quanto faz de diferença.